Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou tratar sobre equação geral do plano, tá? E posições relativas entre plano e sistema de coordenadas, ok? Então aqui só para abrir o PowerPoint, então tá aqui o título da videoaula desta apresentação. Então a equação geral do plano e posição relativa entre plano e sistema de coordenadas, tá ok? Então, dependendo da equação geral do plano, a própria equação geral do plano ela vai descrever a posição relativa do plano em relação ao sistema de coordenadas. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar no R3 no espaço. Então, o meu sistema de coordenadas cartesiana vai ter três eixos, né? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, dependendo da equação geral do plano, sem precisar fazer gráfico, mas só observando a equação, eu já vou saber identificar se este plano ele vai interceptar os três eixos, se ele vai ser paralelo a algum eixo coordenado ou se ele vai ser paralelo com o plano coordenado. Então, durante esta videoaula a gente vai descrever todas estas situações, ok? Bem, para determinar um plano, eu preciso de dois elementos. Um elemento chamado de vetor normal. Este vetor normal tem que ser um vetor diferente do vetor nulo, tá? E tenho que conhecer as coordenadas de um ponto que pertence ao plano, tá? Então é bem parecido com reta, né? Então aqui eu preciso de dois elementos. Com esses dois elementos eu consigo determinar um único plano, tá? Então como que a gente vai saber a partir desses dois elementos determinar os pontos que estão no plano ou não? Bem, é o seguinte, um ponto P estará no plano π, tá? Então eu vou representar o plano pela letra π, tá? Então o ponto P estará no plano π, este plano que eu estou considerando que tem este vetor normal e que passa por esse ponto. Então este ponto vai pertencer a este plano que contém este vetor normal e que passa por esse ponto. Se este vetor aqui for ortogonal ao vetor normal, ou seja, se o produto escalar desses dois vetores é zero. Então, para cada ponto, eu tenho que verificar se esse produto escalar é zero ou diferente de zero. Se for diferente de zero, este ponto P, que eu quero verificar, ele só vai estar no plano que tem este vetor normal e que passa por esse ponto, se esse produto escalar for igual a zero. Ou seja, se AP é ortogonal a N. Então, eu fiz aqui uma figura aqui no PowerPoint que vai nos facilitar esta compreensão melhor, tá? Então, aqui é o ponto P. Esse aqui é o vetor de origem A, extremidade P, esse aqui é o ponto A. Então, se você observar, o ponto P está exatamente sobre o plano. Por quê? Porque esse vetor aqui é ortogonal ao vetor normal. Então, assim, dado um ponto P, se esse vetor estiver no plano, significa que este vetor aqui tem que ser ortogonal a este vetor aqui, ao vetor normal do plano. Por isso que esse vetor aqui é chamado de vetor normal ao plano, porque todo vetor aqui contido no plano é ortogonal a este vetor aqui. Então, se estes dois ângulos, o ângulo desses dois vetores for exatamente 90 graus, significa que o ponto P estará exatamente sobre o plano. Porém, se este ângulo for um pouco diferente de 90 graus, ou este ponto P estará fora do plano, tá? Que a gente pode observar isso. Então, por exemplo,
Se esse ponto P está bem fora do plano, você vê que esse ângulo aqui é menor do que 90 graus. Se esse ponto aqui estiver bem abaixo do plano, a gente observa que esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. Porém, quando este ponto cair exatamente sobre o plano, eu só vou... Ele é um pouco demorado, porque eu abrindo a caixa de propriedades aqui. Então, só mudar a coordenada. Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Quando o ponto P estiver exatamente sobre o plano, este ângulo aqui entre o vetor AP e o vetor N vai ser exatamente 90 graus. Então, é nessa condição, é essa condição que vai me determinar se um ponto P está sobre o plano ou não. Porém, a gente tem o seguinte aqui. Usando esta definição aqui, ela é um pouco assim, ela não... Esta forma de você verificar se um ponto P está ou não sobre o plano, ela não é muito prático, né? Porque para cada ponto P que eu tome, eu tenho que recalcular as coordenadas desse vetor aí, de origem à extremidade P. Então, para cada ponto diferente que você pegar, para verificar se esse ponto está no plano que tem como vetor normal N e que passa pelo ponto A, eu tenho que, para cada ponto, recalcular as coordenadas desse vetor. Então, não torna esta fórmula muito prática. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos ter uma outra maneira de verificar se esse ponto P está ou não no plano, né? Ou seja, vamos obter a equação geral do plano, que é uma maneira mais prática de verificar se o ponto P está ou não no plano, porque para cada ponto eu tenho que recalcular as coordenadas do vetor AP, e isto não é muito prático. Então vamos considerar aqui um ponto qualquer. Então eu vou chamar as coordenadas do ponto P de x, y, z, as coordenadas do ponto A de x1, y e z1, esses aqui são valores conhecidos, tá? E as coordenadas do vetor normal, também conhecido, é o vetor de coordenadas A, B e C. Lembrando que o vetor normal tem que ser diferente do vetor nulo. Então aqui a nossa condição é que se o ponto P estiver sobre o plano, então o produto escalar aqui desses dois vetores tem que ser iguais a zero, porque esses dois vetores têm que ser ortogonais. Bem, como que a gente calcula as coordenadas desse vetor? Extremidade menos origem. Então fazendo o produto escalar deste vetor com este vetor, lembrando que as coordenadas desse vetor aqui vai ser x menos x1, y menos y1, z menos z1, né? São as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto A. Aqui produto escalar, lembrando, a gente faz o produto coordenado a coordenado e soma. Neste caso, o produto escalar aqui desses dois vetores vai me dar essa expressão aqui. Bem, lembrando que isso aqui é um escalar, tá? Isso aqui é uma constante. Então, vamos chamar essa constante de t. Então, chamando essa constante aqui de t, o que eu obtenho é o que a gente chama de equação geral. Então, através dessa equação, eu poderei verificar se um ponto pertence ou não ao plano, sem precisar ficar recalculando as coordenadas de vetor a todo momento. Porque os valores do A, B, C e D são o que a gente chama de parâmetros da equação. Esses são os valores fixos, tá? Então, o que na verdade vai mudar são as variáveis, o x, y e z, né? São as coordenadas do ponto que você vai considerar. Então, é uma forma muito mais prática de a gente verificar se um ponto pertence ou não a um plano. Bem, vamos fazer um exemplo aqui de determinação do plano, determinação da equação geral do plano. Então vamos considerar como o vetor normal, o vetor de coordenadas menos 1, 2 e 1, e
em um ponto aqui, com um ponto A de coordenadas 1, 0 e 2. Então, partindo da expressão geral, partindo da equação geral do plano, né, não expressão, mas da equação geral do plano, eu tenho que ax mais by mais cz mais d igual a 0. Lembrando que a, b e c são as coordenadas do vetor normal. Então, nesse caso aqui, eu terei o seguinte: o valor do A aqui é menos 1, o valor do B é 2 e o valor do C é 1. Então, substituindo, né, nos parâmetros aqui, nos seus respectivos valores, então eu vou ter menos x mais 2y mais e mais d igual a 0. A equação ainda não está totalmente determinada, porque eu preciso determinar este valor aqui. Então, como que eu faço? Eu faço o seguinte: eu conheço um ponto aonde o plano passa. Isso significa o seguinte, que as coordenadas desse ponto, as coordenadas do ponto A, devem satisfazer a equação, ou seja, na hora que eu substituir o x por 1, o y por 0 e z por 2, o valor dessa expressão tem que ser exatamente 0, tá ok? Por quê? Porque este ponto pertence ao plano. Se esse ponto está no plano, suas coordenadas têm que satisfazer a equação. E vice-versa. Se eu tenho um ponto cujas coordenadas satisfazem a equação do plano, então necessariamente o ponto estará sobre o plano. Então, substituindo aqui e fazendo algum cálculo, eu chego que d é igual a menos 1. Então, como era este parâmetro que faltava, a minha equação ficou dessa forma. Vamos ver como isso aí fica lá no GeoGebra, como esse plano fica. Aqui é o seguinte: como no meu plano aparecem as variáveis x, y e z, na equação geral do plano, tá? Ela é chamada de equação geral porque esse tipo de equação me fornece uma descrição geral do plano. Então, quando eu tenho as três variáveis ali na minha equação, significa que esse plano interceptará os três eixos, tá ok? Então, vamos verificar isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui o GeoGebra. Aqui eu só vou mudar para a janela 3D, né? Demora um pouco para ele fazer a mudança. Aí, já está mudando já. Isso. Só com reconfigurar aqui. Isso, pronto. Então aqui simplesmente eu tenho a caixa de entrada, eu só vou digitar a equação do plano que a gente obteve lá no PowerPoint, lá naquela parte algébra. Então vamos ver aqui geometricamente como Tá, pessoal, só vou escrever essa equação aqui, a equação do plano. Eu vou fazer médio aqui. Aí. Então tá aí, pessoal. Essa aqui é a equação geral do plano, né? Os números que aparecem na frente são os vetores normais do plano. E a gente tem as três variáveis. Em relação ao plano, eu só vou colocar uma cor mais escura para a gente visualizar um pouco melhor. Aumentar um pouco da tonalidade, pronto, aí ficou melhor. Vamos só rotacionar essa figura.
Eu só vou minimizar uma escolha para a gente... Não, vou ter que maximizar. Não, eu acho que minimizar, vamos ver aqui. Isso, agora sim, agora isso. Isso. Melhor ampliar. Isso. Agora ficou melhor. Então, se a gente observar aqui, esse plano, como tem as três variáveis na minha equação, tem a variável x, a variável y e a variável z, ele intercepta tanto o eixo em azul, que é o eixo z, intercepta também o eixo em vermelho, que é o eixo x, intercepta o eixo verde, que é o eixo y. Então, quando eu tenho a equação geral e todas as coordenadas do vetor normal são diferentes de zeros, isso significa que todas as variáveis da equação geral eu tenho, as variáveis x, y, z, geometricamente significa que o plano vai interceptar tanto o eixo y, tanto o eixo x, tanto o eixo z. Tá ok? Então, essa equação, esse tipo de formato de equação me fornece a posição geral do plano em relação aos eixos coordenados. Aí fica a pergunta: o que ocorrerá se uma das coordenadas do vetor normal é zero? Ou seja, quando uma das variáveis na equação geral não aparece. O que ocorrerá quando eu tenho apenas uma variável na equação geral? Ou seja, quando duas coordenadas do vetor normal é igual a zero. Então vamos ver esses exemplos aí, tá? Vamos ver esses exemplos. Então, a posição relativa do plano em relação ao sistema de coordenadas dependerá das coordenadas do vetor normal. Então, é justamente aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Se uma das coordenadas é zero, isso significa que o plano vai ser paralelo a um eixo coordenado. Então, por exemplo, se a primeira coordenada do vetor normal é zero, ou seja, na equação geral não aparece a variável x, significa que o plano é paralelo àquele eixo, né? Ou seja, o plano não intercepta o eixo x. Se apenas a segunda coordenada do vetor normal é zero, não aparecerá na equação a variável y. Significa que a reta vai ser paralela àquele eixo e idem com a variável z. Agora, se duas coordenadas é zero, significa que ela vai ser paralela ao plano coordenado. Os planos coordenados aqui são os planos formados pelos eixos coordenados. Então, você tem o plano x, y, y, z e xz. Vamos ver como isso se dá ali. Vamos observar ali um exemplo lá no GeoGebra que fica mais fácil de nós compreendermos, tá? Esta explicação que eu passei. Então, aqui voltando aqui no GeoGebra, eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar isso aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte: vamos construir, vamos estudar esses casos que eu já citei anteriormente. Então aqui eu vou entrar com alguns pontos deslizantes
Como o número de parâmetros da equação geral de um plano são 3 parâmetros, né? A, B, C e D, então vamos entrar com esses valores aí. E por fim aqui. Então aqui agora eu vou escrever a equação do plano. Bem, eu só vou acertar o valor do parâmetro D, né? Deixar ele igual aos outros parâmetros. Só fazer aqui a correção. Pronto. Bem, também vou mudar a cor desse plano. Colocar um roxo. Aí. E por fim aqui eu só vou escrever aqui a equação do plano. Só um pouquinho, pessoal. Tá, eu vou deixar dessa forma, não é a equação geral, né? Mas é a equação do plano. Tá só escrito um pouco diferente, mas então, deixar um tamanho médio. Aí. Então, a gente observa aqui que nessa situação, só aumentar um pouco. Acho que ficou muito pequeno aqui, ó. Aí, fica melhor. Se a gente observar aqui, a equação desse plano contém as 3 variáveis, né? Você tem a variável x, a variável y e a variável z. Se a gente rotacionar aqui, né? A gente vê que esse plano está interceptando o eixo x, o eixo y e também o eixo z, né? Só minimizar um pouco. Aí, ó, a gente observa claramente que este plano aqui, ele está interceptando os 3 eixos aqui, né? Só isso, assim fica bem fácil de visualizar, né? Então a gente observa que o plano aqui fica bem fácil de verificar, né? Então, ó, como na equação do plano aparecem as variáveis x, y, z, significa que o plano está interceptando o eixo em azul, que é o eixo z, o eixo em verde, que é o eixo y, e o eixo x, que é o eixo z. Vamos fazer agora o seguinte, vamos só zerar a primeira coordenada do vetor normal, que é, na verdade, tirar a variável x. Agora a minha equação do plano tem apenas a variável y e z, não tem a variável x. Se vocês observarem aqui, agora meu plano não intercepta mais
o eixo X. Tá? Então, agora, esse plano é paralelo ao eixo X. Geometricamente, dizer que um plano é paralelo a um eixo significa que o plano não intercepta aquele eixo. Se vocês observarem, aqui está interceptando o eixo em azul, o eixo Z, e aqui está interceptando o eixo em verde, o eixo Y. Mas não está interceptando o eixo em vermelho, que é o eixo X. Então, quando uma das coordenadas do vetor normal é zero, isso significa que o plano não intercepta aquele eixo. Tá? Então, está aí um exemplo. Então, quando uma das coordenadas é zero, significa que não intercepta um dos eixos coordenados. Então, agora vamos zerar agora o parâmetro B, que é eliminar a variável y e ver o que acontece. Bem, se você observar agora, o plano não intercepta o eixo y, que é o eixo inverno. Se você observar na minha equação, só tem a variável x e a variável z, significa que o plano está interceptando tanto o eixo x em vermelho como o eixo em azul, que é o z. Né? Então está aí o plano interceptando apenas os dois eixos. Tá ok? E a mesma coisa ocorrerá quando nós zerarmos apenas a variável c, né? Aqui a gente verifica. Bem, eu só vou afastar um pouco. Isso. Então a gente verifica aqui, e como não tem a variável z na equação, o plano não intercepta o eixo z, o eixo em azul, tá? Ou seja, a terceira coordenada do vetor normal é zero. Então ele só está interceptando aqui o eixo em vermelho, que é o eixo x, e o eixo em verde, que é o eixo y, ok? Então, se você observar a minha equação geral aqui, ó, só tem duas variáveis, a variável x e a variável y. Tá? Tá ok? Então, parando isso aqui, agora vamos recolocar a variável c. Então, agora está interceptando. Tá, o que acontece se a gente muda o parâmetro d? Né? Aquele parâmetro que não está associado a nenhuma variável. Bem, se esse parâmetro d for igual a zero, se vocês observarem, isso significa que o plano contém um vetor 0, 0, 0. Ou seja, a origem do sistema pertence ao plano, ou seja, o plano contém a origem do sistema. Então, o plano intercepta tanto o eixo x, o eixo y, o eixo z no ponto 0, 0, 0. Tá ok? Então, o parâmetro d é isso. Então, se o parâmetro d for igual a zero, o plano passa pela origem. Se o parâmetro d for diferente de zero, significa que este plano não contém origem. Tá ok? Então, essa é a interpretação dos valores do parâmetro d. Tá ok? Vamos fazer o seguinte agora, vamos zerar o parâmetro B e o parâmetro C. Vamos tirar duas variáveis da equação, ou seja, as coordenadas do vetor normal agora tem duas coordenadas, né? É isso, é isso. Então, ó, se você observar agora,
A minha equação só tem aí. O meu plano agora só tem a variável x, ele só vai interceptar o eixo x aqui. Então ele é paralelo ao plano formado tanto pelo eixo y pelo eixo z. Este plano é paralelo a este plano aqui. Vou colocar aqui o plano x, YZ. Ó, esses dois planos são paralelos, tá? Só aumentar a tonalidade desse também. Bem, o plano em azul é o plano formado pelo eixo Y e pelo eixo Z. Então, vocês repararem, esses dois planos são paralelos. Eles não se interceptam. Então, quando duas coordenadas do vetor normal é igual a zero, significa que este plano é paralelo a um dos planos coordenados. Por exemplo, nesse caso, como só tem a variável x, este plano é paralelo ao plano formado pelo eixo y e pelo eixo z, ok? Conforme a figura aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar fora esse plano aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos deixar apenas o parâmetro b diferente de zero, né? Vamos zerar aqui. Agora eu só tenho a variável y, né? Então este plano ele é paralelo ao plano formado por x e z, né? Só pegar aqui, a gente pode colocar uma isso. E aqui, fazendo x igual a zero, eu vou ter o plano YZ. Pronto. Não. Fazendo esse plano é paralelo. Isso, agora está certo. Então esse plano ele é paralelo a YZ. A equação desse plano é x igual a zero, né? Y igual a zero, y igual a zero. A equação desse plano é y igual a zero. É o plano que contém o eixo x e o eixo z, tá? Então agora o plano ali ele é paralelo ao plano XZ, né? Cuja equação é y igual a zero. E então o plano ali ele é paralelo, porque na equação geral, ali na equação do plano, não tem a variável nem x e nem a variável z. Então geométrico significa que este plano não intercepta nem o eixo x e nem o eixo z. Então ele é paralelo ao plano formado por esses dois eixos aí. Tá ok? E finalmente, eu tenho o terceiro caso aqui, né? Então agora vamos fazer esse valor aqui igual a 1. Este valor aqui eu vou zerar. Este plano aqui eu vou... E agora, só vou mudar o valor do parâmetro. Pronto.
Aí. E aqui eu vou fazer z igual a zero, que é o plano que contém o eixo x e o eixo y, né? O plano z igual a zero. Então, se vocês observarem esse plano agora, ele não intercepta nem o eixo x e nem o eixo y. Este plano ele é paralelo ao plano formado pelo eixo x e pelo eixo y, né? Então ele é paralelo ao plano coordenado x, y. Então a gente vê que quando a equação do plano tem apenas uma variável, ele vai ser paralelo ao plano coordenado. Tá ok, pessoal? Então é isso. Essas eram as situações que a gente podem ocorrer, né, com relação aos valores dos parâmetros, tá? Então nesta videoaula é isso, tá? Eu agradeço a visualização, tá? Espero que vocês em outras videoaulas. Eu peço para deixar um like se gostou, deixa um dislike se não gostou, quiser fazer alguma crítica, sugestão, por favor façam aí nas descrições, que é bem-vindo, tá? Tá ok? Então, por esta aula é isso, eu agradeço. Então, até mais, até uma próxima.